Você já parou para pensar sobre o verdadeiro significado do seu mês de nascimento? Pode parecer apenas uma curiosidade, mas o renomado psiquiatra Carl Jung acreditava que há muito mais por trás disso do que imaginamos. Segundo ele, a data em que você nasceu não só influencia a sua personalidade, mas também carrega pistas sobre o seu propósito de vida, seus desafios e até mesmo seus talentos ocultos. E se eu te dissesse que entender melhor o seu mês de nascimento pode mudar completamente a forma como você se vê e como enxerga o mundo ao seu redor? Pode parecer exagero, mas você verá que faz todo o sentido. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nas ideias de Jung e revelar o que o seu mês de nascimento realmente pode dizer sobre você. E não é aquilo que você está acostumado a ouvir por aí. Mas antes de continuar, inscreva-se aqui no canal Inteligência em Dia e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. Sempre trazemos reflexões profundas, conhecimentos transformadores e assuntos que vão além do óbvio. Então venha fazer parte da nossa comunidade. Agora, respire fundo e se prepare. O que você vai descobrir hoje pode mudar a forma como você enxerga a sua própria história. Não importa se você nasceu em janeiro, julho ou dezembro. Cada mês carrega um significado simbólico e psicológico que pode te ajudar a entender quem você realmente é. E tudo começa com uma pergunta poderosa. O que o seu nascimento tem a dizer sobre a sua alma? Nos próximos minutos, você vai conhecer as interpretações de Jung para cada mês do ano. Carl Jung, um dos maiores nomes da psicologia profunda, acreditava que os padrões da natureza se repetem não apenas ao nosso redor, mas também dentro de nós. Para ele, o mês em que você nasceu não é uma simples coincidência, mas uma chave simbólica que conecta você aos ciclos arquetípicos do inconsciente coletivo. Em outras palavras, cada mês carrega uma energia única, ligada a arquétipos universais que moldam características, comportamentos e até mesmo o destino das pessoas. Imagine, por exemplo, alguém que nasce em um mês de transição, como março ou setembro. Esses períodos do ano representam passagens importantes entre estações, entre luz e sombra, calor e frio. Jung via essas mudanças como representações simbólicas do que essas pessoas carregam dentro de si, uma natureza dual, uma sensibilidade aguçada às transformações e uma tendência a buscar equilíbrio em tudo o que fazem. Por outro lado, aqueles que nascem em meses mais estáveis, como julho ou janeiro, podem carregar consigo a força da consolidação. São pessoas que tendem a expressar arquétipos ligados à estrutura, persistência e interiorização. Para Jung, esses indivíduos têm mais facilidade em lidar com limites e são naturalmente orientados para construir bases sólidas, tanto para si quanto para os outros. É fascinante perceber que, na visão junguiana, o tempo não é apenas uma sequência de dias e noites. Ele é simbólico, vivo e carregado de significados ocultos. E quando você nasce em um determinado ponto dessa espiral do tempo, acaba absorvendo uma espécie de marca energética que influencia a forma como você sente, pensa e age. É claro que isso não deve ser interpretado como um destino fixo, mas sim como um mapa simbólico. Jung argumentava que o autoconhecimento é o caminho para a verdadeira liberdade e que compreender os símbolos que nos cercam é o primeiro passo nessa jornada. Agora que você começou a entender como o mês do seu nascimento pode refletir padrões profundos da sua psique, vamos explorar em detalhes o que cada mês realmente representa segundo a psicologia simbólica de Carl Jung. Quando Jung falava sobre arquétipos, ele se referia a padrões universais presentes no inconsciente coletivo, estruturas simbólicas que moldam a maneira como sentimos, pensamos e agimos. É justamente sob essa perspectiva
que o mês do seu nascimento assume um novo significado. Isso não é superstição ou horóscopo popular, mas uma leitura simbólica profunda sobre o momento em que você veio ao mundo e como isso se conecta aos ciclos da natureza e à psique humana. Pense em janeiro, por exemplo. É o início do ano, um tempo de recomeço, mas também de introspecção. No hemisfério norte é inverno, uma estação de silêncio e recolhimento. Aqueles que nascem nesse período geralmente carregam dentro de si o arquétipo do sábio ou do ancião. Mesmo na juventude, são pessoas com uma sabedoria natural, uma inclinação à reflexão e à construção de objetivos sólidos. Frequentemente têm um forte senso de responsabilidade e costumam sentir que enxergam além da superfície das coisas. Fevereiro, ainda sob a influência do inverno, é um mês ligado à transformação silenciosa. Jung associaria esse período ao arquétipo do visionário. São pessoas que vivem entre mundos, o que existe e o que ainda pode ser criado. Criativas, sensíveis e frequentemente incompreendidas, carregam dentro de si uma força transformadora. Há algo de rebelde e libertador naqueles que nascem nesse mês. Uma necessidade de romper padrões e buscar novos caminhos. Março marca a chegada da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. É um ponto de virada. Jung veria nesse período o arquétipo do renascido. Alguém que carrega dentro de si a capacidade de se reinventar, de florescer mesmo após períodos difíceis. São pessoas emocionalmente profundas, que sentem o mundo com intensidade e têm uma conexão quase instintiva com os ciclos da vida. E assim, mês após mês, podemos perceber padrões simbólicos que Jung considerava fundamentais para a construção do self. Abril, com sua energia de abertura e movimento, traz o arquétipo do guerreiro. Pessoas determinadas, impulsivas, que muitas vezes lideram sem perceber. Maio, com sua beleza e estabilidade, evoca o arquétipo da amante ou do construtor. Pessoas sensuais, ligadas aos prazeres simples da vida, mas também profundamente comprometidas com tudo aquilo que cultivam. Esses arquétipos não são caixas fechadas. São pistas, símbolos que apontam para aspectos internos que muitas vezes são esquecidos ou ignorados. Jung acreditava que, ao reconhecer esses padrões, damos um passo em direção à nossa inteireza. Passamos a compreender com mais clareza nossas forças e vulnerabilidades, o que nos permite fazer escolhas mais conscientes, viver com mais autenticidade e propósito. Agora que você começou a vislumbrar os arquétipos ligados aos primeiros meses do ano, prepare-se para continuar essa jornada simbólica, porque os meses seguintes trazem ainda mais revelações. E talvez, em um deles, você encontre a sua própria essência refletida. Junho marca o meio do ano e, simbolicamente, representa um ponto de equilíbrio entre o começo e o fim. Carl Jung associaria esse período ao arquétipo do mediador ou do buscador da verdade. Pessoas nascidas neste mês geralmente carregam uma habilidade natural de enxergar diferentes lados de uma situação, conciliando ideias e emoções com uma sabedoria que muitas vezes surge de forma intuitiva. São comunicativas, curiosas e têm uma mente inquieta, sempre buscando entender o mundo e a si mesmas de maneira mais profunda. Julho, por sua vez, traz uma energia emocional muito mais intensa. É um mês regido por sentimentos profundos e aqueles que nascem nesse período tendem a incorporar o arquétipo do cuidador ou protetor. Jung veria aqui pessoas com uma conexão muito forte com suas raízes, sua família e sua história. Elas genuinamente se importam com os outros, mas também são altamente sensíveis, o que pode levá-las a esconder suas próprias emoções para não sobrecarregar quem está ao seu redor. Há uma força silenciosa em quem nasce em julho, a capacidade de acolher,
proteger e transformar o ambiente com sua presença. Agosto chega com uma energia expansiva, sol forte, dias longos e uma vibração de liderança e autoconfiança. Para Jung, este mês está conectado ao arquétipo do rei ou da rainha. Quem nasce aqui geralmente tem uma presença marcante e um forte senso de identidade. Gostam de estar no centro, não por vaidade, mas porque sentem que têm algo a oferecer. Carregam naturalmente a responsabilidade de inspirar e liderar, mesmo que nem sempre percebam esse papel. Quando encontram um propósito verdadeiro, tornam-se guias poderosos para os outros. Setembro, com sua transição do verão para o outono, ou do inverno para... Setembro, com sua transição do verão para o outono, ou da primavera, dependendo do hemisfério, traz uma energia de avaliação, organização e sabedoria prática. Jung associaria esse mês ao arquétipo do analista ou do artesão. Pessoas nascidas em setembro têm um olhar atento aos detalhes e uma necessidade quase inata de trazer ordem ao caos. Elas se destacam ao transformar ideias em ações concretas e têm uma busca constante pela perfeição, que, se não for bem equilibrada, pode se tornar um fardo. Mas quando essa energia está alinhada, são capazes de realizar feitos incríveis com precisão e profundidade. Outubro, por outro lado, traz consigo o espírito do equilíbrio, da harmonia e da beleza. É um mês que ressoa com o arquétipo do diplomata ou do artista. Aqueles que nascem nesse período possuem uma sensibilidade estética refinada e uma habilidade natural de conectar pessoas. São movidos pela busca do justo, do belo e do amor verdadeiro. Jung acreditaria que essas pessoas carregam dentro de si o chamado para unir opostos, curar feridas antigas e criar pontes onde outros só enxergam separação. À medida que nos aproximamos do fim do ano, as energias vão se transformando, revelando aspectos mais profundos e misteriosos da psique humana. E é exatamente isso que os meses de novembro e dezembro nos convidam a explorar. As camadas mais ocultas da alma e o potencial de renascimento que existe ao final de cada ciclo. Novembro é um mês envolto em mistério. As folhas já caíram, os dias são mais curtos e o silêncio começa a dominar os ambientes. Para Carl Jung, esse período do ano representa um mergulho profundo na alma, e aqueles que nascem neste mês carregam dentro de si o arquétipo do alquimista ou do transformador. São pessoas intensas, intuitivas e muitas vezes enigmáticas. Não se satisfazem com respostas simples e têm uma necessidade interior de compreender as verdades mais ocultas da existência. Esses indivíduos frequentemente passam por grandes transformações ao longo da vida. É como se estivessem sempre em processo de renascimento. Jung acreditava que o processo de individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é, exige a coragem de enfrentar a própria sombra. E os nascidos em novembro parecem já vir com essa missão. Olhar para dentro, encarar seus medos e transformar a dor em sabedoria. Dezembro, por sua vez, traz uma energia diferente. É o fim de um ciclo, o encerramento de todo um ano. Ao mesmo tempo, há uma expectativa de renovação. Jung veria nesse mês o arquétipo do sábio visionário ou do mestre. Pessoas nascidas em dezembro carregam uma mistura de maturidade e esperança. Elas olham para o passado com aprendizado e para o futuro com fé. São naturalmente filosóficas, com uma visão ampla da vida, e muitas vezes inspiram os outros com sua capacidade de enxergar além das dificuldades momentâneas. Quem nasce nesse período tem uma forte conexão com ideias de propósito e expansão. Mesmo que passem por momentos de crise ou dúvida, sempre encontram uma forma de se reerguer e, frequentemente, ajudam os outros a fazer o mesmo. Jung acreditava que o fim de um ciclo é também o ponto de partida para algo maior,
e os nascidos em dezembro parecem carregar essa consciência dentro de si. Desde cedo, quando olhamos para todos os meses do ano a partir da perspectiva simbólica e arquetípica proposta por Jung, percebemos que cada nascimento carrega um chamado, um convite interior para explorar certos aspectos da alma, desenvolver qualidades específicas e enfrentar desafios que impulsionam o crescimento pessoal. O mês em que você nasceu não determina quem você é, mas pode oferecer pistas valiosas sobre os caminhos que a vida pode te apresentar e como você pode vivê-los de forma mais autêntica. Ao compreender esses padrões, você começa a enxergar que sua história não é aleatória. Há uma ordem simbólica por trás dos acontecimentos, uma linguagem oculta que fala diretamente à sua essência. E quanto mais você aprende a decifrá-la, mais consciente se torna de suas escolhas, de seus dons e de sua missão no mundo. Mas essa jornada não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando. Agora que você conhece os arquétipos e significados ligados ao seu mês de nascimento, é hora de ir além. Vamos descobrir como usar esse conhecimento na prática e como Jung nos ensina a aplicar esses símbolos para transformar nossas vidas de maneiras reais e profundas. Compreender os arquétipos ligados ao mês de nascimento é como encontrar uma chave para abrir portas internas que muitas vezes permanecem trancadas por anos. Mas Jung não parava por aí. Para ele, o verdadeiro valor do símbolo está em sua capacidade de provocar transformação. Saber qual arquétipo ressoa com o seu nascimento é apenas o primeiro passo. O mais importante é como você integra esse conhecimento no seu dia a dia, nas suas escolhas, nos seus relacionamentos e na forma como lida com os desafios da vida. Se você nasceu em março e carrega o arquétipo do renascido, por exemplo, se você nasceu em março, como pode usar essa capacidade de recomeçar para curar traumas antigos? Como pode inspirar outras pessoas a também encontrarem novas versões de si mesmas? Se você é de setembro, com seu olhar detalhado e analítico, como pode transformar isso em uma ferramenta de criação em vez de uma prisão da perfeição? Jung nos lembra que todo arquétipo tem um lado de luz e um lado de sombra. A energia do rei, tão presente nos nascidos em agosto, pode se tornar tirania se não for guiada pela consciência. O cuidador típico de julho pode se perder em abandono de si mesmo, se esquecer de se nutrir. Portanto, o trabalho não é apenas reconhecer o símbolo, mas dialogar com ele, equilibrá-lo, compreender suas polaridades e crescer a partir desse entendimento. A prática junguiana convida você a olhar para a sua vida como um processo contínuo de individuação, um caminho que vai muito além do sucesso externo ou da validação social. Trata-se de se tornar quem você nasceu para ser. Isso exige coragem, autoconhecimento e disposição para ouvir a própria alma. E os arquétipos, como Jung apontava, são como faróis nesse caminho. Eles não dizem aonde você deve ir, mas iluminam a estrada para que você possa escolher com mais consciência. Aplicar esse conhecimento também significa resgatar partes de si mesmo que foram esquecidas. Muitas vezes, o mundo nos molda para caber em padrões, mas o arquétipo que você carrega desde o nascimento chama você de volta para a sua essência. Ele te lembra daquilo que é único em você. Ao reconhecer esse chamado, você pode viver com mais verdade, mais inteireza e mais liberdade. Tudo o que exploramos até agora, os símbolos, os meses, os arquétipos, foi construído para um propósito maior. Ajudar você a enxergar a sua própria narrativa com mais profundidade, porque quando você entende o que está por trás da sua história, você ganha poder sobre ela. E agora que compreendemos os significados simbólicos do nascimento segundo Carl Jung, e como isso pode ser integrado à vida real, estamos prontos para o próximo e último passo. A conclusão dessa jornada não será um fim.
mas sim um convite para continuar explorando, vivendo e crescendo a partir da sabedoria que você acabou de acessar. Vamos juntos até o fim dessa jornada transformadora. Chegamos ao fim dessa jornada simbólica. E talvez agora você olhe para o seu mês de nascimento com outros olhos. Mais do que uma simples data no calendário, ele se revela como um portal de novos significados, um reflexo de energias arquetípicas que atuam silenciosamente na sua vida desde o primeiro sopro. Carl Jung nos mostrou que os símbolos não são meros enfeites do inconsciente, eles são linguagens vivas da alma. E compreender os arquétipos associados ao seu nascimento é como começar a conversar com a sua essência mais profunda. A grande sacada aqui não está em limitar quem você é ao arquétipo do seu mês, mas sim em usá-lo como ponto de partida para o autoconhecimento. Trata-se de reconhecer padrões que talvez você nunca tenha notado, entender suas reações, desejos e bloqueios com mais clareza. E perceber que há uma coerência interna em tudo o que você sente, mesmo quando parece confuso. A psicologia profunda de Jung nos convida a resgatar essa coerência. Ela nos lembra que não estamos perdidos, apenas desconectados da linguagem simbólica que nos constitui. Quando retomamos esse diálogo com o inconsciente, começamos a nos sentir inteiros novamente. Passamos a viver não apenas no automático, mas com presença, intenção e significado. Talvez agora você consiga olhar para a sua trajetória com mais compaixão, entendendo que cada desafio vivido até aqui fez parte de um processo de maturação do seu próprio arquétipo, que não existem erros, mas etapas, e que o verdadeiro poder não está em ser perfeito, mas em ser consciente, em se conhecer profundamente o suficiente para transformar a própria realidade. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte dentro de você reconhece o chamado para essa transformação, e isso já é um grande passo. Use o que aprendeu aqui como uma bússola. Volte a esse conteúdo sempre que precisar se reencontrar. E lembre-se, seu mês de nascimento não define quem você é, mas pode revelar quem você está destinado a se tornar. Agora, a jornada continua com você. O autoconhecimento é um caminho sem volta e também o mais libertador de todos. Se você achou esse conteúdo útil, deixe um comentário com o número 1 e compartilhe com alguém que precisa se autoconhecer para entender o que ocorre consigo mesmo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.